Muito bem, amigos do Band Notícias, neste já início de noite de sexta-feira, hoje 21 de março de 2014, mês de março é um mês historicamente marcado por revoluções, por greves. Agora há pouco mesmo a gente falou aí do, o Tribunal de Justiça está querendo, deu um basta aí na greve dos agentes prisionais. No Rio de Janeiro, São Paulo que a situação está complicada. Mas março, historicamente, é o mês também que marca... as águas de março também. Tem as águas de março, né, Pirilampo? E estou recebendo aqui nos estúdios, ele que é comunicador de rádio, é comunicador das ruas, é conhecido como o Palhaço Pirilampo, Adair Mendes. Seja bem-vindo ao programa, pela primeira vez aqui com o Pimentel. Nós somos pé quente, né, Pimentel? Você foi a primeira pessoa a me entrevistar quando eu comecei... voltei para a política, né, que eu já fazia política antes. Pois é. Voltei para a política aqui em Araranguá, que até então as pessoas não me conheciam, né? Você, naquela época ali, você estava fundando o partido. O partido, né? Fundei o PCdoB em Araranguá. PCdoB. Em Araranguá. Uhum. Obrigado pela oportunidade. Claro. Boa tarde a todos os ouvintes da Band, o meu amigo Pacheco, né, que já fomos colegas de trabalho numa outra emissora de rádio, né? Uhum. Então, Araranguá, história para contar, né? Araranguá já teve a oportunidade de conhecer o Palhaço Pirilampo fazendo shows em palco, o Palhaço Pirilampo, comunicador de rádio, que eu trabalhei numa rádio local aqui. Você trabalhou no Mato Grosso também? Trabalhou em várias partes do Brasil, né? Várias emissoras de rádio no Mato Grosso do Sul, na cidade de Dourados, principalmente. E você trabalhava mesmo no circo, no picadeiro? Eu fui palhaço de circo. Eu fazia, como é que se diz? Eu era aquele cidadão que tampava o buraco do outro, entendeu? Quando eu tinha uma trupe circense. Ainda bem que eu não... Era o Severino. Então quando o palhaço não poderia se apresentar, eu entrava de férias. De dia tu saía panfletear na cidade? Não, eu tinha uma agência de publicidade. Claro, claro. Não, mas eu sei de casos de muitos que saíam de dia panfletear e de noite estavam no palco. Eu tive uma trupe circense e nós fazíamos isso. Então nós íamos para os lugares no interior, aquelas lugarejos onde as comunidades eram carentes de atrações, então a gente ia para as escolas, ia para as fazendas, né? Lá tem fazendas muito grandes, né? Tem fazenda lá que tem 5 mil, 6 mil moradores dentro de uma fazenda, né? Você acha que ainda tem espaço para esse artista no Brasil? Tem. O circo, ele vai ser fixado, entendeu? É que nem acontece nos países de primeiro mundo, ele vai ser fixo. Então as cidades vão ser obrigatoriamente construir a cultura não morre, pavilhões de eventos para que seja ali recebido os artistas circenses, que o circo é a representação do artista popular, do artista de rua, né? Então, eu quando vejo lá instalado no Arroio o Biriba, né? Um grande artista também, eu admiro muito o trabalho de vocês, assim, né? Claro que hoje o Pirilampo, ele está numa outra dimensão, né, em termos de trabalho. O Adair Mendes, como é conhecido aqui em Araranguá e na região, tem trabalho por toda a região, né? Eu trabalho não só aqui o Vale de Araranguá, mas também... O megafone, né? Eu faço todo o estado de Santa Catarina, tenho clientes, né, a nível nacional, né, 2 empresas de telecomunicação. Aonde você... isso mesmo, me chamo, tem 3 agências que vendem meu trabalho, né? Uma no Rio Grande do Sul, uma em Curitiba. Porque esse trabalho não é tão fácil de fazer, não, né? Sair na rua assim, meu amigo, e vender o peixe, né? Tem que ser cara de pau, né? No verão, lá no Arroio, você faz como é que é? A Rádio Canela. Canela. Então eu faço no meio dos banhistas, ali, Rincão, Arroio de Silva e... Como é que é o slogan da Rádio Canela? Tem vários, né? A Rádio Canela, Tagarela, Beira-Mar. Aqui divulgamos empresas, produtos e serviços e falamos da vida dos outros também. Né? Fala do... Eu falava da limpeza da praia, né? Eu falava assim, ao vir para a praia, traga somente o necessário, ao voltar para casa, leve de volta tudo o que trouxe, inclusive a sogra. Não deixe latas, papéis, palitos de picolé, resto de alimentos, ou objetos qualquer que possa causar danos às pessoas e ao meio ambiente. Também trabalho diferenciado, né? E falava também do animal, né?
Ó, ao vir para a praia, não traga o seu animalzinho de estimação. Ele pode ser bonitinho, gostosinho, fofinho, lá na sua casa. Na sua casa ele pode dormir na sua cama, se espreguiçar no seu sofá e até sentar-se à sua mesa. Mas aqui na praia, na areia, ele defeca e urina, contaminando a água e transmitindo doença às pessoas. Permitido aqui na praia, a não ser que seja do habitat marinho, baleia pode. Permitido na praia, somente pinto e perereca e nada mais. Esse pirilampo. Agora, vamos falar de coisas sérias aí. Você que anda pelas ruas, Araranguá, né, no dia a dia, enfim. O que você ouve, assim, qual é a voz das ruas hoje, Araranguá? Olha, primeiramente é o seguinte, eu vou ser imparcial. Imparcial. Uhum. O atual prefeito e vice tiveram 37% dos votos. O restante são votos já tradicionais do PMDB, PP, certo? Eles tiveram 37%. Os dois juntos tiveram 63%, é isso? Né? Uhum. Então, a minoria, se elegeu com menor número de votos. Ele teve uma diferença de 600 votos. É natural que esse pessoal que já votou no PP e no PMDB, não vão elogiar um governo petista, não vão elogiar um governo que está administrando pela primeira vez. Fazer um retrocesso. Quando eu cheguei aqui, o Primo Menegali tinha sido eleito prefeito. Aliás, eu trabalhei na campanha dele como profissional, foi onde eu trabalho. O Pirilampo foi fazer shows, naquela época era permitido. O primeiro ano de mandato dele foi ruim. Mas foi ruim mesmo. Ele teve que cortar na carne, né? Mas aí a questão administrativa, né? O primeiro ano do Mariano. Aumentar IPTU para fazer receita, fazer caixa. Máquina sucateada. Uhum. Então ele penou-se. Uhum. Ele não conseguiu administrar. O primeiro ano do Mariano, que foi vice 2 vezes do Primo, foi horrível. O primeiro ano do segundo mandato do Mariano, pior ainda. Então eu acho que é muito cedo, né? Se essa administração não deslanchar, automaticamente não se reelege. Né? Mas o problema também, eu vejo assim, me desculpe te cortar, Pirula, porque o pessoal de Araranguá, o povo de Araranguá, ou algumas, eu não digo a maioria, talvez, o pessoal realmente cobra, né? Cobra bastante. Mas claro que tem razão, por exemplo, lá, se não recolher o lixo no dia, aí o pessoal vai lá para a Rádio Fofoca, já vai, né? Mete uma pilha e tal, e então... Eu por exemplo, cortando você já, veja só, por exemplo, as obras que fez a administração passada. Uhum. Fizeram uma praça pela metade, né, usaram ela pela metade, né, não fizeram o saneamento ali, que tem que fazer o esgoto, tiveram que começar de novo, tiveram que fazer licitação, fizeram uma ponte na barranca ali, que ela não tem abertura, não tem altura, não é o projeto original, né, pagaram toda a creche da Arapongas, deram dinheiro sem a empreiteira terminar. Esse aí é um dos gargalos, né? Aí terminaram asfalto sem meio fio, sem calçamento, né? Calçamento sem meio fio, deixaram tudo pela metade. Né? Deixaram tudo pela metade. Será que o Mariano esperava que o candidato dele ia ganhar e que ia continuar tudo numa boa? De repente ele pensava. Ou não deu tempo? Não deu tempo mesmo, né? Não sabemos, né? E aí tem muitas coisas que aconteceram, que eu acho que essa atual administração está pecando. Está faltando um pouquinho mais para o Sandro, atitude, e mostrar o que foi feito e o que não foi feito na administração passada. Mas ele era vice. Não, mas vice é vice. Tirando o Sarney, que assumiu, vice né? O vice não manda, né? Não manda. Não tem caneta, né? Não tem tinta. Não tem caneta. Aí você pega a Secretaria do Interior, que é a antiga Agricultura. Está funcionando a mil maravilhas, considerando uma secretaria. A obras, você pega aí o gargalo, essas chuvas aí que atrapalhou bastante. Todos os postos de saúde estão sendo reformados, não é? Escolas também, né? Tem então tudo melhorias. Isso tem a ver. Eu acho que é muito cedo para ficar cobrando, né? Não trabalhei, eu fui candidato a vereador numa outra coligação, mas eu sou um cara consciente. Tem gente que não tem nada o que fazer e fica sentado nos bares no centro da cidade falando da vida dos outros. Nunca resolveram o problema da cidade, nunca fizeram nada pela cidade e critica quem tenta fazer. Eu senti na carne isso quando eu cheguei aqui. Né? Saí da política justamente por isso. Deu uma saída, porque aliás, eu acho que foi uma injustiça que fizeram contigo, porque tu ajudaste a eleger
reelegeu o Mariano, né, com o teu partido, enfim, né, com teus votos, e na verdade ficava sempre na promessa, né? Nem sequer acho que companheiro teu teve acesso nenhum, né? ao governo da época, né? É que na verdade é o seguinte, se eu fosse um calhorda, um trambiqueiro, eu estaria no governo. Mas desde que o Mariano ganhou, eu comecei a cobrar atitudes do Mariano, que era o meu papel. Eu dei minha cara para bater. Você trouxe na época, eu lembro, o João Guizoni, secretário nacional dos esportes. Dos esportes. Só para lembrar. E hoje está vindo a Arena. A Arena, que foi uma coisa nossa. Pois é. Uma briga nossa. É. E que na época o Guizoni garantiu, e nós conversamos pro Bueira fazer a emenda. Que o Mariano queria um estádio. E eu defendi que fosse feita uma arena com uma escola numa das arquibancadas e uma escola de primeiro e segundo grau para atender o Lagoão e a Divinéia e também o Mato Alto, ali aquela região ali. Certo. E do outro lado da arquibancada fosse feito uma escola de expressão artística para dar aula de dança, pintura, artesanato, né? Então, mesmo não sendo... nós trouxemos também um programa Segundo Tempo, que não foi implementado porque o Mariano não quis na época, né? Que era para tirar 480 crianças da rua, né? Então não quis investir no social. Então, e depois outros desfeitos, né? Fundei o PCdoB, o partido que eu escolhi para militar. Não deixo de ser comunista, não deixo de ser marxista, socialista. Mas na última eleição já o PCdoB já não... Se bem que tu já havia... rompido com o Mariano. Não, e se desligar do partido também? Eu se desliguei. Vocês ficaram neutro? Como é que foi a situação? Não, nós apoiamos o César, né? Mas no decorrer da campanha, nós não tivemos apoio da direção estadual, né? A deputada nunca esteve aqui enquanto eu era presidente do partido, né? Nunca me prestigiou, eu fiz a campanha para ela a pé, sabe? Fizemos 536 votos no Vale. Qual é essa? A Ângela Albino. Né? Ângela, que hoje é presidente da Câmara de... Não, ela é deputada. Ela é deputada. Deputada, Ângela. E aí é o seguinte, eu fiz o PCdoB com lideranças novas, pessoas que nunca tinham oportunidade em outros partidos e vieram. Tem aí o atual presidente do sindicato, Fernando, que surgiu no PCdoB, né? Nós que trabalhamos aí para ele ser presidente do sindicato. Né? Então, era um partido que estava em pulsar. Mas lá de cima começaram a interferir aqui. Eles queriam mudar a direção do partido sem consultar a base. Então fizeram alguma reunião sem a minha presença. Eu lembro que você inclusive fez algumas reuniões na região para criar o partido, né? Nós criamos o partido em 11 municípios. Aqui na região? Na região. Ajudei a fundar até em Dom Pedro de Alcântara. Mas aí você acabou rompendo, então? Saí do PCdoB. Saiu do PCdoB. Saiu todas as pessoas que ajudaram eu a fundar o PCdoB, né? Saíram comigo. Antes foram desfiliadas 30 pessoas e junto comigo saíram mais 60. Então, total 90 pessoas saíram do PCdoB. Eu tenho ainda algumas desfiliações para entregar. O partido tinha 135 filiados. Hoje deve ter aí uns 40 e poucos, né? Que eu tiro mais aí uns 30. Agora, Pirilão, você não sente falta dessa bandeira? Por exemplo, tem uma bandeira? Não, eu defendo, né? O partido, enfim, sei lá, vai surgir algum convite, já surgiu de alguma agremiação, certamente, para você participar? Né? Diversos partidos foram convidados, todos os partidos existentes aí, todos me convidaram, deputados ligaram, né? Eu falei assim, não, no momento não, eu quero ficar aí até o ano que vem sem filiação partidária. Eu não preciso da política, é a política que precisa de nós, certo? Porque eu sou um cidadão político, sou um ser político, sou politizado, sei... Tu não precisa da política para sobreviver, sobreviver, vivo da minha profissão. Tá certo. Lógico que se eu entro na política, eu quero... E tem gente que é o contrário, né? Vive pegar uma tetinha, Deus o livre, né? Morre de fome. Eu faço o meu trabalho aí profissional, mas nós estamos montando um movimento alternativo. Não é uma entidade partidária, mas vai ser uma entidade política contra a corrupção, pela ética. Ótimo. Né? E aí sim, o que nós vamos fazer? Porque, por exemplo, quando eu dava uma opinião quando eu dei sobre o Lago Belizone, que ia ser doado pelo Barão, naquela época, que a Câmara retirou porque nós cutucamos, também sobre a exploração do carvão em Araranguá, nós que começamos, é porque ele está na política, é presidente do partido, ele está fazendo isso. Não, nós vamos fazer isso agora como cidadão, porque é o dever de todo cidadão se conscientizar politicamente. Porque o político que está lá no poder, se ele é corrupto, é reflexo da sociedade. Se você é um profissional do meio de comunicação e
e enrola seus clientes, enrola os seus ouvintes, colegas, né, de trabalho, os seus ouvintes. Se você entrar na política, você vai ser um político enrolão, não vai? Certo? Então, o político que está lá, ele é reflexo da sociedade. Se ele não é um bom cidadão aqui, ele não vai ser um mau político, ele vai ser um mau profissional. Então, o problema está na conscientização do cidadão. E esse movimento das ruas aí, qual é a tua avaliação? Tu acha que ele volta com o advento da Copa? Eu acho o seguinte, tem muita gente oportunista nessa jogada. É fácil fazer política e chamar a gente aqui, por trás da tela do computador, no tal do Facebook, certo? Ali, tem gente que não sabe o que está fazendo. Muita gente que não sabe nem o que é política. Na minha época, eu apanhei na época da ditadura militar para que esse povo hoje fosse para a rua, certo? Mas nós íamos para a rua com consciência, com as nossas bandeiras, fazíamos o nosso discurso e não quebrava nada. A gente apanhava dos milicos, mas a gente não quebrava banco, não quebrava escola, né? E aí a ultradireita usa esse povo da manifestação, né? E o povo sem conscientização, sem organização política, é que nem cachorro correndo atrás de caminhão. O carro parou, ele não morde o pneu, ele volta latindo sem graça. E o povo que vai para a rua sem organização política, sem consciência política, é a mesma coisa. Foram por causa dos 20 centavos e depois conseguiu dos 20 centavos. Pegou a bandeira da PEC. Nós queremos, o que precisa? Precisa uma reforma democrática, ampla na política, sabe? Uma reforma universitária, uma reforma agrária. Nós precisamos de reforma econômica, reforma tributária. O povo tem que ir para a rua para isso. Defender reformas e não picuinhas, né? Eu tenho vários... nem ficar fazendo baderna também, né, Pirlo? Então aí já fugiu. Eu acho que volta. E tem muita gente envolvida. Aí fala de corrupção no governo federal. Tem corrupto em todas as instâncias. Os corruptos nascem aqui, no município. Vereador, funcionário público, né? Aí o cidadão se elege prefeito, depois deputado e vai levando a continuidade. Troca de favores, né? Então tudo é corrupção. Tudo. Aí quer dizer que esse movimento, então, você está articulando, já tem um nome assim para... Não, ainda não. É tudo, sabe, eu tenho hoje com nós, temos umas 100, quase 100 pessoas que acompanham o nosso trabalho e tal. Então nós vamos fazer essa entidade política. Mas ele vai ser lançado no Face, na internet, como é que vocês vão? Estamos só conversando. A hora que nós fundarmos, vai sair na imprensa, né? Não vamos alardar, porque é o seguinte... Algumas pessoas dentro do PCdoB diziam que eu não deixava entrar algumas pessoas dentro do PCdoB. Porque tinha uma direção que decidia que mau elemento não podia entrar. Cidadão que não fosse decente não podia entrar. Então a gente fazia uma ficha corrida do cidadão, né? Então se para misturar coisa errada no meio de coisa boa, automaticamente a coisa errada acaba predominando. Então nós estamos fazendo análise. Pelo menos procurando pessoas conscientes, pessoas que sejam. Não queremos fazer um movimento simplesmente para ser um movimento. Para ter número. Queremos qualidade. Assim era o PCdoB, em Araranguá. Ficha limpa. O nosso negócio será. Então o prefeito Sandro, né? Essa do ficha limpa aí, ele já colocou também no discurso dele, né? Que tem que ter, eu acho que tem que ter ficha limpa em todo o governo, inclusive, ele apelava nos discursos, né? Tem que ter ficha limpa em tudo. E realmente tem sido assim, né? E infelizmente nossos representantes no legislativo, tanto a nível municipal, estadual e federal, são pessoas não lá muito sérias, né? Porque... E o legislativo, só para fechar aqui um minuto ainda, a nossa Câmara está trabalhando bem? Camarada, eu acho que a Câmara está trabalhando, mas ali tem uns 4, 5 picareta ali dentro, sabe? Tem pessoas que nunca fizeram nada e agora, com o voto aberto, querem fazer barganha e ficam fazendo politicagem em cima de uma abertura de rua no morro. Se o loteamento não existisse desde 1978, não poderia se abrir a rua. Quem não abriu a rua foi o loteador. Então é dever do município abrir. Agora, por que essas pessoas não cobraram e não deixaram abrir esse loteamento? Então, e por que esses vereadores também deixaram cortar várias avenidas com loteamento lá na nova Divinéia, lá entre a Divinéia e o Lagoão? Que cortaram ruas, aquela rua geral do Lagoão não existe. Foi obrigado a existir porque eles cortaram a rua Turva que dava a avenida principal. Ok. Pirilampo, vamos conversar mais vezes aí sobre a política, né? Te convido para vir uma outra oportunidade, o nosso tempo está esgotado, vem a Voz do Brasil aí
E então um abraço para ti, bom fim de semana e até o próximo encontro. Agradeço aí a oportunidade, ao Pacheco, você Pimentel, muito obrigado e boa noite a todos, muita luz divina. Amém. Eu vi que quando tocou na Câmara aí, Legislativo, o homem saltou aqui com, soltou o verbo, como se diz. Bom fim de semana, fiquem com Deus, vitória pro Tigre no fim de semana também, e a gente volta na segunda.